edificar uns aos outros. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5:11 e deixe a sua Bíblia aberta para que a gente possa fixar melhor os ensinamentos. Vai aparecer no telão também, você pode ler comigo? Todos juntos. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quando nós falamos sobre a cultura de edificar o próximo, ajudar o próximo, você tem que entender que isso vai na contracultura do tempo que nós estamos vivendo. Porque os dias que nós estamos vivendo na sociedade hoje, e não é só aqui em São José, no Brasil, é no mundo inteiro, é uma cultura voltada para o eu. É o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu gosto. Então, esta série, esta mensagem hoje, você precisa entender que ela não está na mesma direção do tempo que nós estamos vivendo. Ela está na contracultura. Então, pensar em mais nós do que eu, pensar mais em corpo do que um indivíduo, é fundamental para que esta palavra possa surtir efeito. Uma mensagem contracultural dentro da perspectiva do dia de hoje. E já quero sugerir aqui para você, dentro que nessa série sempre sugerimos coisas práticas, que a gente possa, nessa semana, orar e pensar em alguém que precisa de uma atenção especial minha. E aí nós queremos sugerir que você faça uma visita a uma pessoa doente, seja na casa ou no hospital, que você vai levar misericórdia e amor para essas pessoas. Então, tente pensar em alguém que você já está acompanhando ou está sabendo que está doente, está em depressão, está com um problema familiar, uma crise no casamento, alguém que está enfermo, no hospital ou em casa, alguém que precisa de uma atenção especial. Você consegue pensar em alguém? Então eu quero convidar você a fazer um compromisso com o Senhor e eu vou orar por essa visita que você vai fazer essa semana. Você vai levar esta solidariedade e dar o dom da presença, o dom do abraço, orar. Você pode levar, se é o caso de uma pessoa que está doente, um óleo de unção. E a Bíblia diz: se há alguém entre vós enfermos, então leve o irmão da igreja e ore, a oração da fé curará o doente. Então, se é o seu caso, fica de pé se você vai essa semana fazer isso. Levar um ato de bondade a alguém da sua família, alguém do seu trabalho, da sua escola, que você sabe que está doente, está internado no hospital, precisa de uma oração, precisa de uma unção. A sua presença será instrumento de cura, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu quero orar por você, para que Deus te use essa semana nessa visita de misericórdia, de amor e graça, num hospital, numa casa. Tem mais alguém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoamos todos que estão em pé e eu quero orar, ó Deus, que eles sejam resposta. Use, ó Deus, a vida dos meus irmãos quando estiverem indo para uma outra casa, um hospital, uma UTI, que eles sejam um instrumento de cura. Ao orar, ungir os doentes, eles fiquem curados. Aqueles que estão em luto, que eles levem a alegria, a bênção, a paz. Usa por amor do teu nome, Senhor. Como igreja, os abençoamos e os enviamos para esta missão nessa semana. Eles serão agentes de cura, libertação, transformação e amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vão na paz. Edificar uns aos outros. Romanos capítulo 14, verso 19, diz assim, leia comigo também. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar
uns aos outros. Essa mensagem, edificar uns aos outros, também é o sinônimo de ajudar uns aos outros. Vivemos num mundo onde a cultura é voltada para o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu quero, e a fé cristã nos chama como família não irmos nesta direção, mas irmos na direção do uns aos outros. E por isso a série Mutualidade Cristã e hoje edificar uns aos outros. Antes de ir para o tema em si, com o verso de 1 Tessalonicenses 5, 11, onde nós vamos tirar a aplicação dos pontos práticos da mensagem de hoje, eu quero trazer um assunto que é importante você pensar quando pensamos em obedecer a esta mutualidade de edificar uns aos outros. Nós temos que saber que as pessoas estão em níveis diferentes de maturidade dentro da igreja. E o apóstolo João, ele nos lembrou isso. Segundo João, um discípulo de Cristo, ele deve passar por 3 estágios. E por isso, na sua carta, ele escreve, em 1 João, capítulo 2, de 12 a 14. Olha aí. Primeiro ele vai listar os 3 níveis. Depois ele vai explicar os 3 níveis. Vamos encontrar esse texto? Pegue na sua Bíblia, eletrônica ou impressa, e abra em 1 João 2, 12 a 14, e vamos encontrar aí os 3 níveis que João fala. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Dá uma pausa aí. Pergunto, João está escrevendo às famílias? Não. Ele está escrevendo aos cristãos. Ele está escrevendo aos cristãos. Só que ele usa uma ilustração. Da mesma maneira que na vida biológica e numa família você tem filhinhos, você tem jovens e você tem pais, no processo de formação cristã também nós temos os bebês, os filhinhos, nós temos os mais crescidos, os jovens, e nós temos os maduros, os adultos, que já frutificam, são os pais. Então, tanto você tem que saber em que nível você está, quanto também ao edificar a vida do irmão, você tem que saber em que nível que ele está. Se ele ainda é um bebê na fé, um filhinho, porque você vai exigir dele no nível em que ele está, se ele já é um jovem, ou se ele é um pai espiritual, ele já está dando frutos, ele já está gerando filhos espirituais. Então, tanto você tem que saber, quanto também conhecer o seu irmão e o nível que ele está, para que você seja mais efetivo nessa missão. Agora, João vai descrever o que de fato é cada um desses termos. Ele fala em filhinhos, jovens e pais. E já que o texto não fala sobre família em si, mas sim usa a metáfora, a ilustração de uma família biológica para tratar a família da fé, aí o texto continua agora. Filhinhos, eu os escrevi porque vocês conhecem o Pai. Então, o primeiro nível de vida cristã é que criança reconhece o seu pai. Então, um novo convertido tem que saber quem é o pai dele. Tem que saber que ele agora não é do mundo, que o diabo não manda mais nele, ele tem um pai. Filhinho, eu vos escrevo porque vocês sabem quem é o seu pai. Esse é o primeiro nível. Você ter paternidade, conhecer a sua nova filiação. Aí agora ele vai falar também dos pais. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais têm um conhecimento mais profundo de Deus. Sabe que eles vieram e desde o ventre eles têm um chamado.
E agora ele fala jovens, e aí fala de uma característica que o jovem tem, que é a idade adulta, mas ainda cheia de vigor. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes e porque em vocês está a palavra de Deus e vocês venceram o maligno. Qual é a fase da vida em que ele precisa de mais força espiritual para vencer as tentações do inimigo, as investidas do inimigo? É a juventude. Estatisticamente, o jovem, ele está na faixa etária que ele mais se desvia da fé. Criança não se desvia da fé e, geralmente, pessoas maduras na idade, já na melhor idade, também não. Mas na juventude é muito comum. Adolescentes, jovens, mas eles são fortes. Então, nós temos que ajudar eles, edificando-os, para que resistam à tentação do diabo. Os nossos jovens podem vencer. Nossa igreja, a maior faixa etária é de jovens. Glória a Deus por isso. Eles são fortes e eles estão num nível onde eles podem, com vigor, mas já com uma certa experiência, serem usados para grandes coisas na obra do Senhor. Plantar igreja, serem líderes, criativos com seus dons e habilidades que Deus assim deu. Então, os filhinhos já sabem que são salvos por Jesus. Deus é o seu pai. Os jovens têm o vigor para aplicar a palavra de Deus. E os pais têm o conhecimento profundo na sua fé e, com isso, podem compartilhar com outros. Em que nível você está? Você tem que saber. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se você está aqui na igreja já há 10 anos e você continua como bebê, tem algo errado no seu cristianismo. Tem algo errado na sua fé. Não está errado com Deus, não está errado com a Bíblia, não está errado com a igreja, está errado com você. Porque você tem que crescer. E ninguém vai crescer na igreja. Ah, é sábado à noite, amanhã é dia na igreja. Deixa eu preparar minha roupa e deixa eu ir para o culto. Não, você vai fazer 20 anos na vida cristã e não vai chegar ao nível de paternidade espiritual. Porque você tem que fazer mais do que isso. Não é só vir à igreja. Esta semana, o Brasil falou muito nas mídias sociais e você viu a divulgação sobre a questão do último censo de 2023, que foi consolidado os dados e saiu a questão das estatísticas do número de evangélicos. E eu dei uma entrevista sobre isso para um canal de TV e eles perguntaram, e eu talvez não fui bem o entrevistador que eles queriam, porque eu não fiz festa com o número. Primeiro, porque eu não estou interessado em dizer que evangélico cresceu porque é melhor do que qualquer outro grupo. Segundo, porque eu estou percebendo que estatística não significa transformação de vida. E, na verdade, os dados de estatísticas seriam maiores se não fosse duas coisas. Número um, o mau testemunho de muitos evangélicos. Todo dia um escândalo novo que a própria imprensa ama em divulgar. Então, isso certamente influenciou, porque se esperava mais de 30% no número de evangélicos e deu 26%. Segundo, é que nós sabemos que todo esse envolvimento de abraçar política partidária, como muitas igrejas abraçaram e muitos pastores, tem uma consequência. Toda vez que se abraça política partidária sem filtro, sem bom senso, confundindo púlpito com palanque, sobra para a igreja e para o evangelho. Quem paga a conta é sempre o evangelho e a igreja. A política partidária passa, a campanha passa, os políticos continuam, mas a igreja fica com a sequela. Por quê? Porque nós somos corpo e gera divisão no corpo. E essa série é sobre não haver divisão no corpo.
Então, certamente que houve um freio no crescimento dos evangélicos na última década, que se esperava 30 e veio 26, e pode ter outros motivos, mas esses dois, pode ter certeza que eles contribuíram. Os escândalos em cima de escândalos, reverberado pela mídia, e o envolvimento político partidário. Eu não estou falando que a igreja não tem que ser cidadã, que temos que ter voz profética e política, que os membros da igreja possam desenvolver o seu chamado para a política. Eu estou falando de misturar as coisas. Vocês me entendem? Então, diante disso, tem um efeito colateral, porque na vida tudo paga agora ou paga depois. E aí o que acontece? Tem gente que quer pegar a entrevista para colocar ainda evangélico contra católico, evangélico contra espírita. Nós não somos contra ninguém, nós amamos todo mundo e nós queremos pregar o evangelho e ver o reino de Deus crescendo. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que saber aonde está o nosso nível de maturidade, para, inclusive, lidar com essas questões da política e de mau testemunho da nossa fé. Porque um cristão que passa de filhinho para jovem, para adulto, você tem que saber que você vai aumentando o seu compromisso com Deus. Não tem a ver com regras de igreja. Tem a ver que Cristo dentro de você vai fazendo a diferença. E a Bíblia diz, o que roubava não rouba mais. O que mentia não minta mais. O casado honra seu casamento, seus filhos, e vai mudando de vida, não por uma questão de religiosidade, de moralidade, mas por uma questão de maturidade. Você vai deixando o mundo e você quer estar com Jesus. Então, eu pergunto a você que está aqui, que foi batizado hoje, você naturalmente é um bebê na fé, que agora está saindo da maternidade espiritual. Mas você que está aqui há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, certamente que você precisa saber que você tem estágios a percorrer para que cheguemos a um alvo. E Paulo fala desse alvo, Efésios capítulo 4, 13. Olha que lindo. Vamos ler juntos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o nosso papel como corpo é colocar isso como alvo. Filhinhos, jovens e adultos, até que todos, e na Bíblia, no grego original, quando fala no português todos, significa no grego todos. Então, até que todos, cada homem, cada mulher, cada adolescente, jovem e adulto, até que todos cheguemos à maturidade, porque a maturidade vai nos livrar dos escândalos, vencer as tentações, não entrar numa barca furada de uma guerra que não é nossa. A maturidade vai nos levar a isso. Você vai saber as mesas que você vai frequentar. Um crente maduro não faz sociedade com uma pessoa que está completamente envolvido com coisa errada. A maturidade vai saber dele. Ah, mas é um bom negócio, você não quer entrar comigo, não? Vai dar muito dinheiro. Estatísticas mostraram que, infelizmente, eu disse num outro podcast essa semana também, que, infelizmente, quase 37% de jogadores de bet são evangélicos. Estão lá no nível de criancinha, né? Para jogar bet. O que é o jogo? O jogo é uma tentação de achar que eu vou gerenciar o meu problema. Está faltando dinheiro. E aí, eu, em vez de aceitar o convite do Salmo 37, provar e ver de que o Senhor é bom, eu vou fazer uma fezinha. Até o nome fala, fezinha. Não, eu vou fazer uma fezinha ali na casa lotérica, no jogo. Só que aí, essa semana, uma pessoa também deu um bom testemunho na mídia e repercutiu também. Uma cantora secular, mas com princípios cristãos, rejeitou mais de 30 milhões para fazer comercial de bet. Há esperança, gente. Há esperança. Minha pergunta, você rejeitaria
30 milhões para fazer um comercial de jogo de azar? Quem rejeitaria? Sinceramente, eu rejeitaria. Amém. Deus abençoe cada mão levantada. Gente, deixa eu dizer uma coisa: dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Na verdade, as coisas mais importantes não podem se comprar por dinheiro. Dinheiro compra um monte de coisa, mas tudo que tiver à venda ainda é barato. Tudo que tiver à venda ainda é barato. Então, não é o outro que vai colocar um preço no seu serviço. É a sua consciência, o seu coração e a sua fé. É os seus valores, os seus princípios que vai dizer o quanto você vale. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. E aí tem duas coisas que você tem que lembrar. Para que Efésios capítulo 4, verso 13, seja uma realidade na minha vida e na igreja da cidade, não dá para ser rápido e não dá para ser sozinho. Não podemos ir rápido demais e não podemos ir sozinho. Precisamos de processos e tempo e precisamos do outro. Verso 14. O propósito é que não sejamos o quê? Vamos ler juntos? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A criança, ela é muito vulnerável, porque ela justamente é nova, ela não conhece. Por isso que a criança tem que crescer, senão ela se torna uma vítima muito mais fácil dos predadores. Então, o novo convertido tem que decidir crescer, não é, pastor Andrei? Ele precisa crescer, tomar decisões, dar passos que o leve ao crescimento, para que não sejamos só crianças que leva-se de um lado para o outro. Hoje em dia nós temos pessoas falando bonito na internet em nome de Deus, mas falando tão profundo quanto um pires sobre a vida cristã. Querendo dar aula de teologia sem ser formado em teologia. Então você não pode se sentir normal se você não está crescendo espiritualmente. Eu vou repetir. Você não pode se sentir normal e confortável se você ainda está tomando leitinho de criança, enquanto que você já teria estar comendo alimento sólido como adulto. Da mesma maneira que biologicamente você cresceu, também espiritualmente você tem que crescer. Porque também, além de não edificarmos a nós mesmos, não vamos ajudar a edificar o corpo de Cristo. Porque eu não posso dar o que eu não tenho, eu não posso repartir o que eu não alcancei. Então, edificar-nos é um processo de interação entre cristãos que recebemos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e Cristo, e passamos por um processo chamado discipulado, até que Cristo possa ser formado em nós e em uns aos outros. Agora, isso não vai ser fácil, por isso o texto de Paulo aos Romanos, versos 14 e 19, leia comigo. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Não vai ser fácil. Vai precisar de esforço diário. Diga comigo, esforço. Esforço diário. Você vai precisar ajudar os mais fracos. Você vai ter que dizer, força, vamos lá. Geralmente eu não gosto de fazer isso não, mas aqui como a ilustração cabe muito bem, eu vou falar. Pegue o braço do seu irmão aí, da sua irmã, dá uma apertada, abracinho. Fala assim, ó, força, 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 meu irmão.
vou dizer igual o filme Star Wars, que a força seja contigo. Que a força seja com você. E porque a nossa força chama Jesus de Nazaré, né? Então, é papel. Você está vendo alguém cansado, jogando a toalha. Força, meu irmão, força, minha irmã. Mulherada, seu marido não quer levantar da cama? Força, marido. Puxa o lençol dele, força. Abra a janela, levante as cortinas, força. Vamos lá, né? Recebeu um não no trabalho, chega em casa, força. O não de hoje vai ser o sim de amanhã, vamos lá. Então, força. Você tem que fortalecer o seu irmão. Não jogar a toalha, força. Força. Então, a primeira coisa que você precisa entender, e o apóstolo Paulo, ele escreve isso porque os cristãos estavam sendo perseguidos, alguns se convertem do judaísmo, aí perde parente, perde emprego, perde religião, perde relacionamentos, fica isolado. Ele tem que escrever para que aqueles irmãos sejam edificados na fé, eles não desistam. Por outro lado, os que vêm do paganismo também. Então, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo encoraja aquela jovem igreja que tinha muitos irmãozinhos, bebês na fé, muitos jovens, a que eles enfrentassem unidos as perseguições, as incertezas, até a volta de Jesus. Então, Paulo oferece instruções práticas e exorta aqueles cristãos a permanecerem firmes na fé e edificarem uns aos outros para o cumprimento da missão da Igreja de Cristo. Não dá para ser de um dia para o outro e não dá para ser sozinho. Então o apóstolo Paulo escreve encorajando todos, até que todos cheguemos. Então todos temos que nos esforçar. Explorar a importância desse encorajamento é a missão desta palavra. Então, 3 coisas que você precisa fazer para você e para o bem comum da nossa família da fé. Primeiro, você precisa ser intencional. Não vai ser por osmose que a gente vai crescer na fé. Não vai ser por osmose que nós vamos ajudar uns aos outros. Edificar dá trabalho. A palavra edificação também é usada no português para levantar um prédio, não é? Ó, estou edificando um prédio. Inclusive, o ministério é também usado uma palavra que a gente fala a obra do Senhor, não é? A gente fala da obra do Senhor. Inclusive, quem trabalha na obra é o quê? Obreiro. Um obreiro. Ele é um obreiro, trabalha na obra do Senhor, mas nós estamos falando de construir prédio? Não. Mas na construção civil você usa. É o trabalhador que trabalha na obra para edificar um edifício. Na vida cristã, também essa ilustração serve. Nós temos que ser trabalhadores, temos que ser intencionais. Ninguém constrói um prédio sem ser intencional em fazer cálculos, fazer um projeto, construir, colocar os elementos certos. Isso se faz com intencionalidade. Se você construir um prédio de qualquer jeito, ele vai ficar torto e no primeiro vento vai cair. A vida cristã também. Você foi salvo, mas você tem que ser intencional para sair de bebê para jovem para pai espiritual. Ninguém se torna um pai espiritual sem intencionalidade. Inclusive, para ser pai tem que ser intencional, não é? Se você quer, marido e mulher, que a sua esposa fique grávida, tem que ser intencional ou não tem? Opa, não é? Então não dá. Grávida do Espírito Santo foi Maria. Então, mulher tem que ser intencional, homem tem que ser intencional. Então, para você fazer filho, você tem que ter intencional. Para ter uma família biológica, tem que ter intencional. Para que você construa um prédio, tem que ser intencional. Para edificar o corpo de Cristo, a igreja, tem que ser intencional. Você está lá no seu GDC, e aí chega um irmãozinho e começa a fazer fofoca. E aí você deixa? Não, você tem que falar assim,
o assunto saiu fora que vamos voltar para cá. Temos que ser intencionais, nós estamos aqui para comunhão e para edificação. Tem um estudo aqui para a gente realizar. Então você precisa, se o seu líder não puxou o assunto, você como membro do grupo está autorizado a botar a ordem e botar de novo no lugar, mesmo que o seu líder não colocou. É isso mesmo, tem que ser. E deixa eu te dar uma dica prática no GDC. Sabe como que um GDC funciona direitinho? Sabe, Felipe? Sabe, Vanessa? Tenha pessoas ainda não crentes no seu GDC. Sabe por quê? Você vai ser intencional em ajudar aquele bebê a crescer. E aí você não vai deixar contaminação na panela. Ter pessoas não crentes nos ajuda muito, porque nós queremos ganhar ele com testemunho. Agora, fica aquele GDC que já está no 2º ano, só com 10 pessoas da igreja. O pessoal já está conhecendo cada um sem abrir a boca. Já perdeu o objetivo. E aí fica aquele encontro em que o inimigo pode tentar, e aí daqui a pouco está reclamando do outro GDC, do outro ministério, está falando mal do pastor Calito, né? Dos irmãos. Por quê? Porque ficou perto demais, gerou uma intimidade muito grande e fugiu do objetivo de estar reunido. Porque o objetivo de estar ali é edificar uns aos outros. E não edifica uns aos outros com fofoca, maledicência e reclamação. A gente edifica uns aos outros com oração, com adoração, com louvor, com palavra profética, com intercessão. O seu GDC, se não tem cadeira do milagre, fala com o seu líder que ele está fora do propósito. Tem que, no final, tem que ter a cadeira do milagre e chama ali para interceder. Tem que ter a cadeira vazia, tem que interceder uns pelos outros, porque aquilo lá não é um encontro só de amigos. Vocês podem ter encontro de amigos. É maravilhoso, é ótimo. Mas GDC é um ministério, é a igreja dentro da sua casa reunida. Porque o objetivo é ser intencional. Então, esforcemos-nos em promover. Diga comigo de novo, esforcemos em promover. Diga comigo, força, irmão. Isso. É um ato de apoio mútuo essencial, em especial nos tempos de adversidade. Por isso, essa semana, a palavra prática é você ir fazer uma visita. Em meio às tribulações, o apóstolo Paulo destaca a necessidade de encorajar uns aos outros. O encorajamento pode vir com palavras, presenças, atos de amor, estar perto. Você pode ser intencional falando assim, irmão, me manda o seu Pix. É uma alegria, você já viu? Irmão, manda o seu Pix. Né? Você solta um sorriso, né? Porque você quer ser intencional. As crises e desafios naturais da vida exigem irmãos por perto. Irmãos que não querem me derrubar, não querem me lesar, não querem me vender um produto, quer me abençoar. Amém? O esforço deve ser um ato periódico, não um ato isolado ou ocasional, mas uma prática contínua. Ofereça apoio espiritual aos irmãos da fé. Chegando, posso ajudar você? Posso orar por você? Como é que você está hoje? Não entre frio e saia gelado. Eu sou do tempo, eu estou ficando velho, né? Quando a gente fala assim, gente, é terrível. Eu sou do tempo que eu ia em Macaé, no Rio de Janeiro, e não era no distrito que eu morava. Eu nasci e morei um bom tempo num distrito, em Córrego do Ouro. Lá era festa, aí era um lugar pequeno, todo mundo tinha um relacionamento de falar com todo mundo, muito interessante. Mas eu me lembro em Macaé, na Rua Direita, da gente dar bom dia e cumprimentar as pessoas. E a cidade, naquele tempo, tinha acho que uns 80 mil pessoas. A gente falava bom dia, boa tarde. Passava um velório, fechava a porta do comércio. A gente foi se perdendo, gente, com o tempo.
O que tinha na comunidade hoje não está tendo dentro da igreja. A gente passa por um irmão e não fala dentro do campus da igreja. Isso tem que acabar, porque se está aqui, ou é um irmão da fé, ou alguém que veio buscar ajuda. E eu não posso passar em cima da pessoa. Bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigado. Como é que você está? Posso te ajudar? Se importar, chega um pouquinho antes, sai um pouquinho depois, interage. Seja intencional. Força, irmão. Semana passada, eu fui fazer um passeio de bike com 2 irmãos aqui da igreja, e chegando em casa, a minha bike furou o pneu. Estava eu, o Paulo e o Garax. E eu passei em cima de um ressalto de uma escada, de uma calçada, e aí bateu e furou. E na hora, esvaziou. Só que eu estava mais perto da casa desse irmão do que da minha. E aí, na hora, ele pegou a bike dele e falou assim: pastor, a sua casa está mais longe, vai com a minha e deixa comigo. E ele pegou a bicicleta e foi andando a pé. E eu fui de bike. Que em nome de Jesus, essa semana, você possa ser instrumento na vida de alguém e dizer: deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Que você seja isso. Sabe por quê? Não é essa a pregação do mundo. A pregação do mundo é deixa para mim. A da igreja, na contracultura, a mutualidade aqui é bota a mão no seu peito. Em matéria de serviço, de amor, deixa comigo, deixa comigo. Que Deus te use na sua família, na sua casa, seja um instrumento de edificar uns aos outros, seja intencional. Segundo, você precisa ter a iniciativa pessoal. Edifiquem-se uns aos outros, começa com você. Deus precisa começar com alguém. Então, que comece com você. Você diga sim na igreja, sim na sociedade, sim na sua empresa. Amanhã você vai chegar lá na sua empresa, está sujo. O pessoal da faxina não chegou. Pega a vassoura e vai limpar. Limpa, faz a sua parte. Deus chamou você, diga sim, comece. Edificar, construir, fortalecer a fé. Então, a edificação mútua é fundamental para a saúde da igreja. Paulo exorta os tessalonicenses a praticar ativamente a sua fé. A igreja se edifica uns aos outros. Cristo em nós, esperança da glória. Então, seja intencional e tome uma iniciativa pessoal. Já que não fizeram, vou fazer eu. O que Deus te revelou através da sua visão é o seu ministério. Se você viu, é com você. Ah, vou ligar aqui para o pastor Fabiano para ele expulsar esse demônio. Não vai expulsar você. Faz você. Terceiro, reafirmar a prática com todos. Aquilo que a gente já está vendo, temos que reafirmar. Você já me acostumou a ouvir axiomas, não é? E por isso escreveu o livro sobre máximas. Porque ninguém pega na primeira vez. Então a gente fala a mesma coisa de forma redundante e criativa. Como, na verdade, já estão fazendo. Então eu estou aqui para reafirmar. Você que já está edificando uns aos outros, continue. Você que está pensando mais em nós do que em eu. Você que é mais generoso do que egoísta, continue. Mas vamos levar os nossos irmãos a fazerem também força uns aos outros. Não se canse, não desista. Eu sei que você deve ter investido em pessoas que você recebeu pela porta da frente e eles saíram pela porta dos fundos. Isso aconteceu comigo também. Mas eu não desisto. Eu não deixo que a ferida do outro, a doença do coração do outro, contamine a do que está chegando. Então, vamos... O nosso devocional de hoje, o texto fala sobre as tretas lá entre Jacó e Esaú, não é? E aí veio a mãe e tomou parte na treta. E não teve a autoridade de fazer o que tinha que fazer como mãe. Tomou partido.
Mas o que mostra ali? Já no Gênesis, famílias já têm atrito. E consequente, porque é do ser humano. Primeiro veio o atrito entre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Aí judeu e muçulmano e árabe. Depois, dentro do próprio judaísmo, os filhos de Isaac, com uma mãe parcial. E aí também tem as tretas ali de família. Gente, isso vai acontecer. Mas nós não podemos fomentar isso. Onde você chegou, chegou a reconciliação e não a divisão. Por isso, o povo da colina não pode ser chamado por povo da polêmica. É o povo da reconciliação, da ordem. Você chegou, chegou a paz. Você chegou, acabou a confusão. Você não seja o infernizador do grupo de WhatsApp da sua família. Você chega, o que vai colocar água nos radiadores que estão fervendo essa semana. Em nome de Jesus. Você chega para contribuir, porque é tão velho quanto andar para frente que família tem problema, irmãos de fé têm problema, sociedade se divide, mas nós estamos aqui para ir na contracultura de tudo isso. Meus filhos, estou sofrendo dores de parto por sua causa. Vamos dizer bem bonito em coro aqui, igreja. Até que Cristo seja formado em vocês. Vai dar trabalho, sim. Vai levar tempo e precisamos de mais pessoas. Até que Cristo seja formado. Por que Paulo usa essa expressão? Dores de parto. Paulo não ficou grávido, mas Paulo deve ter visto muita mulher gritando nas casas para ter bebê, que naquele tempo não tinha anestesia e nem cesárea. Então ele deve ter imaginado, nossa, esse trem dói, hein? Dizem que é comparado só a dor de pedra nos rins, não é isso que o pessoal fala? Eu posso perguntar para a Leila, que a Leila teve 4 e 2 de uma vez só, e parto normal, né? Quais mulheres teve parto normal aqui, teve bebê? Levanta a mão. Muita. Dói, gente? Bastante, né? As dores. Muito. Paulo disse assim, ó, a vida cristã é isso. Dói. Dói. E crescer dói. Gerar dói. E o processo de crescimento dói, mas compensa. Até que Cristo seja formado. Aí você vê, olha que beleza esse menino se tornou. Olha que mulher, que mãe, essa menina que eu carreguei nos braços se tornou. Então não olhe hoje, olha o potencial e o futuro daquela pessoa e invista no discipulado, invista na oração e reafirme a prática, não para limitar. Paulo diz, e ele exorta aos cristãos em Coríntios, 1 Coríntios 7:35, não para limitar, mas para servir melhor, que eles deveriam edificar uns aos outros de forma profundamente. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo que diz respeito à paz e à edificação mútua. Porque dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Você foi feito com um propósito. E por isso, nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Nenhuma palavra torta, nenhum palavrão, não é? Saia da boca de vocês, apenas a que for útil para edificar uns aos outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Paulo diz em Efésios 4:29, que em nome de Jesus, sua vida, sua boca seja usada para profetizar, para ensinar, para encorajar, para louvar, para servir na sua casa, na igreja e na sociedade aonde você for. Amém? E com certeza Deus vai te dar mais pessoas, mais oportunidades, porque você vai estar enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Bem enraizado, firme e forte, alegre, você vai ser uma bênção. Somos responsáveis uns pelos outros.
Ajude seu irmão. Invista nele, deposite nele. Edifique Cristo na vida dele. Vai levar tempo, mas ele vai crescer, amadurecer e trazer muitos frutos. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus, que ela seja sobre a vida de todos nós e a igreja do Senhor possa amadurecer e frutificar e esse povo seja conhecido como um povo que edifica-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus.